Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaip e vamos falar sobre tênis. Estamos aqui no começo da temporada, tá tendo uma ATP 250 de Adelaide. Muita gente tá me cobrando para fazer mais vídeos de tênis, aqui estou eu, né, gente? É um pouco complicado cobrir a Austrália, né? O fuso horário não ajuda nem um pouco, né? E por isso, né, eu vou fazer uma revisão de dia inteiro do Australia Open para cobrir cada um desses jogos, entende? Né? Eu já fiz isso ano passado, vou fazer de novo, né, para fazer uma cobertura até mais bacana, né? E que pretendo também fazer isso para Roland Garros, Wimbledon e US Open, para cobrir cada um dos resultados, né? Tá uma cobertura ainda mais profunda de tênis, né? E assim, a gente teve agora o jogo que eu vou comentar do Djokovic contra o Shapovalov, um jogo que foi mais difícil que o placar diz, né? 6-3, 6-4, parece um jogo mais tranquilo, né? Não foi um jogo tão complicado assim, mas foi um jogo bem duro. Porém, é um jogo que é desequilibrado por uma coisa, né? O mental dos jogadores. Porque tênis, o Shapovalov tem, mas é aquela história, na hora que chega um momento de pressão, o cara colapsa, né? Isso foi no Wimbledon 2020, acho que foi 21, né? Que ele perde pro Djokovic nas semifinais. O jogo foi muito nisso, o jogo estava equilibradíssimo, até o Shapovalov um pouco melhor em alguns dos sets, mas chegava na hora da pressão, o Shapovalov ele cometia os erros e o Djokovic capitalizava em cima, né? E essa é a dificuldade de ganhar desses caras do Big Three, tanto o Federer, Nadal, Djokovic, porque se você abre uma brecha, 90% das vezes eles vão aproveitar, né? E assim, são caras que são difíceis de serem vencidos, muito porque eles mantêm um nível muito alto, eles mantêm um sarrafo muito alto, você tem que jogar no seu melhor quase o jogo inteiro. Então, o fato é que não há um momento de respiro para o Shapovalov vai baixar um pouco o nível, né? Abaixar um pouco a intensidade, ele tem que estar a 100% quase o tempo inteiro e às vezes ele vai ter que manter a cabeça fria, né? E ele comete erros e não se perdoa rapidamente, né? Às vezes ele volta pro jogo, mas depois ele comete erros bobos. Ele foi quebrado, né, no 4-4 do segundo set com uma dupla falta, né? Eu acho que assim, pelo menos joga o ponto, né? Você sabe trocar bolas, né? Ele assim, não é o Isner que tem que forçar o segundo saque, né? O Shapovalov troca bolas muito bem. Inclusive é um dos poucos canhotos que eu vejo com backhand de uma mão, né? Que é uma coisa bonita de se ver. É um baita backhand, né? E tem todos os golpes necessários. O problema é que às vezes falta inteligência, né? E nesse game que ele foi quebrado, eu vou ser sincero, as deixadas, né? Deixadas, né? Porque elas não foram curtas de verdade, né? Que ele deu foram muito mal executadas. E assim, o Djokovic é o cara que, se você faz uma bola mal executada, ele chega sobrando, né? E é um cara muito inteligente. O Djokovic, uma coisa que eu gosto dele é que ele não enfeita a jogada. Ele sempre vai fazer aquilo que for necessário pro ponto, entende? Ele não vai tentar inventar nada de novo. Ele faz aquilo que é necessário pelo ponto. E assim, é um tenista que não tem aquele golpe potente, né? Lá Stanislas Wawrinka, mas tem a precisão impressionante. E hoje até foi um pouquinho instável, mas é aquele negócio, quando chegava os pontos decisivos, ele crescia demais, sustentava bem os pontos, conseguia bons contra-ataques nas paralelas. Então, é um jogo, né, que no final das contas o Shapovalov sabe que não vai ter muitas brechas, vai ter que sustentar em longas trocas, vai ter que ter inteligência na hora de trocar bolas. E assim, aquela personalidade do Shapovalov, ser um cara mais agressivo, nos rende pontos muito lindos, mas às vezes nos rende erros muito bobos, né? E nesse equilíbrio todo, o Djokovic sai com saldo positivo, e não é de se admirar, né, que nesse aspecto mental que sempre prevalece o Djokovic, né, o confronto direto tá 8-0, o Shapovalov tá entrando numa lista ingrata de gente que nunca ganhou do Djokovic, né, e assim, essa lista surpreende, né, porque assim, todo cara do Big Three tem seu freguês, né, o Federer me impressiona, ele teve 17 vitórias e nenhuma derrota contra o Davi Ferrer, que era um tenista absurdo, né, agora a gente vê o Djokovic, tem 18-0 contra o Monfils, né, coitado do Monfils, chegou a ter match point quando o Djokovic não aproveitou, né, ele tem 12-0 contra o Milos Raonic, que é compatriota do Shapovalov, era um baita tenista, mas nunca ganhou do Djokovic. Ele tá entrando para essa lista. Tem Andrea Sepp, Fonini, tem um monte de gente lá que é um pouco menos notável. Bons tenistas também, eles não enfrentariam tantas vezes o Djokovic, mas é aquela história, né? O cara chega longe nos torneios, mas toda vez que vai enfrentar um cara top 10, ele vai jogar dessa maneira. Acho que contra top 10, o Shapovalov nos últimos 31 jogos tem 4 vitórias. E vamos lembrar que algumas dessas vitórias, Nadal em Roma no passado, né? O Nadal machucou durante o jogo, ele estava sentindo o pé. Então, assim, talvez se o Nadal tivesse fisicamente inteiro, ele ganhava o jogo. Então, é aquela história, né? Então o Shapovalov ele tem que trabalhar mais esse lado mental, porque tênis ele tem. Isso ficou muito nítido que ele tem, mas falta esse aspecto mental e mais inteligência nas escolhas de jogadas. O Djokovic avança, vai enfrentar o Daniil Medvedev, o tênis agradece, porque
pra mim, essa é a rivalidade mais legal que o tênis criou recentemente, né? Porque tem o Nadal e o Djokovic, mas isso aí é incomparável, né? Aquele panteão é a maior rivalidade da história do tênis e é uma das maiores rivalidades da história do esporte. Agora, Djokovic e Medvedev é muito legal porque são tenistas que se assemelham muito no estilo de jogar. É um jogo mais defensivo, é um jogo mais de contra-ataque, movimentação, e é assim, os dois caras que trabalham muito bem os pontos, são jogadores que mantêm, pelo menos era de se esperar, manter a frieza durante o jogo inteiro, também tendem a manter o sarrafo muito alto, né? O Medvedev é um sacador melhor que o Djokovic, mas o Djokovic, ao meu ver, ele ataca melhor que o Medvedev, é um voleador mais habilidoso que o russo, então é um jogo assim de dinâmicas bem interessantes. Eu acho que o Medvedev é o cara que mais incomoda o Djokovic nos dias de hoje, né? Principalmente quando a gente comenta sobre quadras duras, né? Porque o Medvedev ele tem aquele golpe chapado, baixo, né? Que no saibro não funciona tanto, né? Mas, por exemplo, na quadra dura, esse golpe machuca qualquer tenista. Então, o Medvedev, que tá jogando muito bem até agora nesse torneio, teve uma estreia ali contra o Sônego que não foi lá grande coisa, mas depois atropelou o Kecmanovic, ganhou fácil hoje do Khachanov, então o Medvedev tá jogando bem. E eu quero ver o Medvedev de 2021, não de 22, né? E teve seus bons momentos, teve seus bons jogos, mas eu acho que o Medvedev do ano passado decepcionou muito em vários momentos, né? E a gente sabe que esse cara é capaz de jogar um tênis absurdo. Já ganhou o Grand Slam, ele atropelou o Djokovic na final do US Open, isso não é fácil de fazer. É até dói assim, lembrar qual foi a última vez, no sentido de é difícil lembrar a última vez que o Djokovic já havia perdido uma final em sets diretos, né? Acho que foi pro Nadal e Roland Garros, né? Acho que não foi tanto tempo assim não, mas ainda assim é raro ver isso. E o Medvedev fez isso uma quadradura, né? Então é uma coisa que impressiona bastante, né? Então o Medvedev é um cara que incomoda o Djokovic, mesmo nesses jogos do ano passado que o Djokovic ganha, o ATP Finals, mais de 3 horas de jogo, né? O jogo acho que foi, eu não sei se foi em Viena, né? Viena o Medvedev foi campeão, foi no torneio em Astana, né? Que teve o jogo entre os dois, e assim, o Medvedev teve muito próximo da vitória, acabou lesionando e abandonando a partida, mas a questão é que foi um jogo muito divertido e um dos melhores jogos da temporada, então é a esperança de jogaço, aquele jogo que todo mundo já ali pega a pipoca, vai assistir. Pelo menos assim é o que eu pretendo fazer para ver Medvedev e Djokovic. Esse é o jogo que eu acordo cedo para ver. Esse sim vai me fazer acordar cedo. Agora, para lá das outras quartas de final, né, que eu não vou cobrir esses jogos, até que já passou um tempinho deles, né? Sebastian Korda ganhou do Jannik Sinner, 2-0. Olha, Jannik Sinner é aquela promessa que ainda não tá vingando, né? Tá demorando um pouco para consumar essa promessa que ele é, porque tênis ele tem, mas é um cara irregular, e o Sebastian Korda é uma promessa também, e é um cara que falta muita inteligência na hora de bater a bola, mas também é muito talentoso, né? Nishioka ganhou do Popyrin, que me deixou um pouco frustrado, eu gosto do Popyrin, eu acho um tenista talentoso, teve um ano muito ruim em 2022, mas agora começa bem, ganhou do Aliassime, teve boas vitórias, jogou bem ontem contra o Nishioka, mas acabou sentindo ali o cansaço no último set, né? Para jeito uma lesão ali no peito, tomara que não seja nada demais, que ele possa jogar o Australia Open, até porque se a Austrália tem alguma esperança de ter algum jogador fazendo uma coisinha decente ali, é o Popyrin, né? De resto tem o Kyrgios também, né? Eu tenho o Nick Kyrgios, esqueci do Kyrgios, mas fato é que o Popyrin é um tenista que jogou muito bem nesse torneio e teve um belo jogo contra o Nishioka hoje, mas o Nishioka jogou bem, a outra semifinal é Nishioka e Korda, e para recapitular, Medvedev ganhou por um duplo 6-3 do Karen Khachanov. Então, Medvedev vai aí sem perder sets na semifinal, acho que igualzinho o Djokovic, e a gente deve ter aquele jogo que a gente está aguardando. É o grande desafio para cada um, né? O Medvedev teve dificuldade de ganhar de top 10 na última temporada, e agora vai enfrentar aquele top 10, né? O melhor jogador da atualidade, mas é aquele histórico, já ganhou do Djokovic algumas vezes, é um jogo que a gente está com a expectativa bem lá em cima, pelo menos tô doido para ver o primeiro Medvedev e Djokovic do ano, porque eu tenho certeza que esse jogo deve se repetir algumas oportunidades. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.